Chovia sem parar naquele dia. Apesar da dor de ter perdido meu marido, uma estranha serenidade me envolvia, a sensação de que ele, de alguma forma, estava em um lugar melhor. Mas essa paz se desfez em segundos. Durante o velório, meu celular vibrou discretamente. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas e, ao ler a mensagem na tela, senti o sangue gelar nas veias. Ainda estou vivo. Não é o meu corpo no caixão. Não confio em ninguém. Meu olhar se ergueu lentamente em direção aos meus filhos, Gabriel e Daniel, os dois que haviam organizado o funeral às pressas. E naquele instante percebi que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Rodrigues, tenho 62 anos e passei a vida inteira acreditando conhecer as pessoas que amava. Nunca imaginei que um dia estaria em pé diante do caixão do meu marido, com quem compartilhei 38 anos de vida, questionando se o corpo ali presente era realmente dele. Eduardo e eu nos conhecemos na faculdade de contabilidade, nos casamos jovens e construímos uma vida simples, mas honesta. Ele abriu um pequeno escritório de contabilidade que, com muito trabalho, cresceu e se tornou uma empresa respeitada em nossa cidade. Nossos filhos, Gabriel e Daniel, cresceram observando o pai trabalhar incansavelmente para dar a eles o que nós nunca tivemos. Gabriel, o mais velho, sempre foi ambicioso e impaciente. Desde criança, queria resultados rápidos com o mínimo esforço. Daniel, 3 anos mais novo, era seu fiel seguidor. Qualquer ideia que Gabriel tivesse, Daniel apoiava sem questionar. Quando ambos completaram seus estudos, Eduardo os convidou para trabalharem na empresa. Foi seu maior sonho e, eventualmente, seu maior erro. Com os filhos adultos e bem-sucedidos, pensei que nossa velhice seria tranquila. Eduardo poderia se aposentar gradualmente, poderíamos viajar, conhecer lugares que sempre sonhamos. Mas o destino, ou a ganância, tinha outros planos. A morte de Eduardo foi anunciada numa manhã de quarta-feira. Eu estava preparando o café quando o telefone tocou. Era Gabriel, com a voz estranhamente controlada. Mãe, aconteceu algo com o pai. Ele teve um ataque cardíaco no escritório. Estamos no Hospital Santa Clara. Larguei tudo e corri para lá, o coração quase saindo pela boca. Quando cheguei, Gabriel e Daniel já estavam na recepção, conversando com um médico que eu nunca tinha visto antes. Suas expressões eram solenes, mas havia algo estranho em seus olhos. Não era exatamente dor que eu via ali. Mãe, o papai não resistiu, disse Gabriel, me abraçando rapidamente. Ele teve um ataque fulminante, não houve tempo. Quero vê-lo, exigi, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Não é aconselhável, interveio o médico. O senhor Eduardo já foi levado para o necrotério. Os procedimentos... Eu sou a esposa dele. Tenho o direito de me despedir, insisti, com uma firmeza que não sabia possuir. Gabriel e Daniel trocaram olhares rápidos que não consegui decifrar na hora, mas que depois fariam todo o sentido. Ele não está... apresentável, mãe, explicou Daniel, colocando a mão em meu ombro. O rosto ficou desfigurado durante as tentativas de reanimação. Naquele momento, cedi. Estava em choque demais para questionar, para pensar claramente. Permitir que meus filhos cuidassem de tudo parecia a única coisa razoável a fazer. Foi meu primeiro erro. Os dias que se seguiram foram um borrão de arranjos funerários, documentos para assinar e visitas de condolências. Gabriel e Daniel assumiram controle total de tudo, desde a escolha da funerária até os detalhes do enterro. Só depois percebi o quanto tudo foi feito às pressas, como se precisassem enterrar Eduardo o mais rápido possível. No dia do velório, fiquei surpresa com a urna fechada. Decisão médica, explicou Gabriel. O corpo não está em condições. Novamente aceitei a explicação. O funeral foi rápido e surpreendentemente vazio para alguém tão querido na comunidade. Apenas alguns amigos próximos, alguns funcionários da empresa e poucos familiares. Nenhum dos sócios antigos de Eduardo estava presente.
Quando perguntei por eles, Daniel disse que não conseguiram contato a tempo. Foi durante a cerimônia de despedida, quando todos já haviam saído e apenas eu e meus filhos permanecíamos no cemitério, que meu celular vibrou com aquela mensagem que mudaria tudo. Ainda estou vivo. Não é meu corpo no caixão. Não confie em ninguém. Minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o telefone cair. Olhei ao redor, procurando alguém que pudesse estar me observando, alguém que tivesse enviado aquela mensagem cruel. Não havia ninguém além de nós. Quem é você? Digitei com dedos trêmulos. A resposta veio quase instantaneamente. Sou eu, Eduardo. Estou escondido. Não confie nos nossos filhos. Eles estão tentando me matar. Olhei para Gabriel e Daniel, que conversavam em voz baixa perto da lápide. Seria possível? Meus próprios filhos, capazes de algo tão monstruoso? Uma parte de mim queria acreditar que era apenas uma brincadeira de mau gosto, alguém cruel se aproveitando da minha dor. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada segundo, começava a notar coisas que não havia percebido antes, como Gabriel e Daniel não pareciam verdadeiramente abalados pela morte do pai. Como eles haviam organizado tudo com uma eficiência estranha, quase como se estivessem preparados, como insistiram em uma urna fechada. E agora, esta mensagem. Onde você está? Digitei, tentando manter a compostura enquanto meus filhos se aproximavam. Não posso dizer agora, estão me observando. Tenha cuidado, não demonstre que sabe de algo. Está tudo bem, mãe? Perguntou Gabriel, notando minha expressão perturbada. Guardei rapidamente o celular no bolso e forcei um sorriso. Sim, estou tentando processar tudo isso. Ele assentiu compreensivamente, mas seus olhos não demonstravam empatia real. Vamos para casa. Precisamos conversar sobre a empresa e outros assuntos. No caminho de volta, sentada no banco de trás do carro de Daniel, eu olhava pela janela tentando organizar meus pensamentos. Se Eduardo realmente estava vivo, quem estava naquele caixão? E por que meus filhos fariam algo assim? Uma resposta óbvia e dolorosa começou a se formar. Dinheiro. Eduardo havia construído um patrimônio considerável ao longo dos anos. Além da empresa, tínhamos propriedades, investimentos e um seguro de vida substancial. Tudo isso agora estaria ao alcance de Gabriel e Daniel, especialmente se conseguissem me convencer a abrir mão do controle. Quando chegamos em casa, não tive que esperar muito para confirmar minhas suspeitas. Mãe, começou Gabriel, enquanto me servia um chá que eu não havia pedido, precisamos conversar sobre o futuro, sobre a empresa, a casa, os bens do papai. Sim, completou Daniel. Há decisões importantes a serem tomadas e queremos te ajudar com tudo isso. Você não precisa se preocupar com nada. Olhei para o chá à minha frente e, pela primeira vez em minha vida, senti medo dos meus próprios filhos. Não toquei na bebida. É muito cedo para isso, respondi, tentando ganhar tempo. Acabei de perder meu marido. Justamente por isso, insistiu Gabriel. Você não está em condições de lidar com tantas responsabilidades. Queremos assumir esse fardo por você. Naquele momento, meu celular vibrou novamente. Disfarçadamente, olhei a mensagem. Não beba ou coma nada que eles ofereçam. Verifique os documentos do hospital. Não há registro de ataque cardíaco. Senti meu mundo desabar. Meus próprios filhos estavam tentando me envenenar? Era difícil acreditar, mas eu não podia ignorar os sinais. Com uma desculpa de que estava muito cansada, me retirei para meu quarto e tranquei a porta, algo que nunca havia feito antes em minha própria casa. Sentada na beira da cama, tentei assimilar a terrível realidade que se desenrolava. A mensagem do suposto Eduardo era tão absurda quanto perturbadora, mas algo dentro de mim acreditava. Talvez porque eu conhecesse meu marido melhor do que qualquer pessoa. Talvez porque agora, olhando para trás, eu percebia sinais de que algo estava errado há muito tempo. Nos últimos meses, Eduardo havia se tornado cada vez mais reservado. Passava horas em seu escritório em casa, trancado com documentos. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele disse apenas que estava reorganizando algumas coisas.
Também notei discussões acaloradas entre ele e Gabriel, que paravam abruptamente quando eu entrava na sala. Eduardo, sempre tão calmo e ponderado, parecia preocupado. À noite, ele se virava na cama, incapaz de dormir. "Está tudo bem?" eu perguntava. "Só problemas na empresa", ele respondia. "Nada com que você deva se preocupar." Mas agora eu me preocupava. E muito. Se Eduardo realmente estava vivo e em perigo, eu precisava descobrir a verdade. Não por mim, mas por ele. Por nós. Por tudo o que construímos juntos durante quase 4 décadas. Enquanto esperava o amanhecer, tracei um plano. Primeiro, precisava verificar os registros médicos do hospital. Depois, entender o que estava acontecendo com a empresa. E, acima de tudo, descobrir se Eduardo realmente estava vivo e, se estivesse, encontrá-lo antes que nossos filhos o encontrassem. O sol mal tinha nascido quando escutei Gabriel e Daniel conversando no andar de baixo. Suas vozes eram baixas, mas o tom era urgente. "Ela está desconfiada", dizia Gabriel. "Viu como ela não bebeu o chá ontem?" "Relaxa, ela só está em choque", respondeu Daniel. "Dê tempo a ela. Logo conseguiremos a assinatura para transferir tudo." "Tempo é o que não temos", retrucou Gabriel. "Se ela começar a fazer perguntas..." Suas vozes se afastaram e não consegui ouvir o resto da conversa. Mas já era o suficiente. Meus filhos estavam planejando algo e eu precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, saí cedo de casa com a desculpa de que precisava resolver alguns assuntos no banco. Gabriel se ofereceu para me acompanhar, mas recusei firmemente. "Preciso de um tempo sozinha", disse, tentando soar como uma viúva em luto, não como uma mulher suspeitando que seus filhos eram criminosos. Ele hesitou, trocando um olhar rápido com Daniel. "Tem certeza, mãe? Você ainda está abalada." "Tenho certeza", respondi pegando minha bolsa. "Voltarei antes do almoço." Em vez de ir ao banco, dirigi até o Hospital Santa Clara. Precisava ver os registros médicos de Eduardo por mim mesma. Na recepção, tentei parecer o mais composta possível enquanto explicava que era a viúva de Eduardo Rodrigues e precisava de uma cópia do atestado de óbito para fins de seguro. A recepcionista, uma jovem simpática, digitou o nome no sistema. Depois de alguns momentos, ela franziu a testa, confusa. "Senhora Rodrigues, não estou encontrando nenhum registro de um Eduardo Rodrigues dando entrada aqui na semana passada." Meu coração acelerou. "Isso não é possível. Meu marido teve um ataque cardíaco e foi trazido para cá. Ele faleceu aqui." "Deixe-me verificar de novo", ela disse, percebendo meu desespero. Após mais algumas tentativas, ela balançou a cabeça. "Sinto muito, mas não há nenhum registro." "Talvez tenha sido em outro hospital?" "Não", insisti. "Meus filhos me ligaram dizendo que ele estava aqui. Eu vim correndo, falei com um médico..." Ela parecia genuinamente consternada. "Qual era o nome do médico?" Percebi então que não sabia. Gabriel e Daniel haviam falado com ele, apresentado-o a mim como o médico que atendeu papai, mas nunca mencionaram seu nome. E eu, em meu estado de choque, não perguntei. "Não sei", admiti. "Mas ele era alto, cabelos grisalhos, usava óculos." "Isso poderia descrever vários dos nossos médicos", ela respondeu gentilmente. "Se a senhora quiser, posso verificar com a administração se há algum registro que não esteja no sistema." Agradeci e esperei enquanto ela fazia algumas ligações. Após quase meia hora, voltou com a mesma resposta. Nenhum Eduardo Rodrigues havia sido atendido naquele hospital na semana anterior. Nem vivo, nem morto. Saí do hospital atordoada, as implicações daquela descoberta me atingindo como ondas de maré. Se Eduardo não havia estado no hospital, então toda a história do ataque cardíaco era falsa. O médico que vi provavelmente era um impostor. E se não havia corpo no hospital, de quem era o corpo no caixão? Ou talvez não houvesse corpo algum? Sentei-me no carro, tremendo, e peguei meu celular. Havia uma nova mensagem do número desconhecido. Eles falsificaram tudo.
Verifique a conta bancária da empresa. Transferências grandes nos últimos 3 meses. A empresa está falindo. Sem pensar 2 vezes, dirigi até o banco onde Eduardo mantinha as contas da empresa. Como coproprietária, eu tinha acesso, embora raramente me envolvesse nos assuntos financeiros. Eduardo sempre cuidou disso, e depois, os meninos assumiram maior controle quando começaram a trabalhar com ele. No banco, pedi para ver os extratos dos últimos 6 meses. O gerente, que nos conhecia há anos, me olhou com simpatia. Meus pêsames, dona Helena. Foi uma grande perda. Obrigada, respondi automaticamente, enquanto ele trazia os documentos solicitados. O que vi me deixou sem fôlego. Havia transferências enormes, centenas de milhares de reais, para contas que eu não reconhecia. Todas assinadas por Gabriel ou Daniel, usando a procuração que Eduardo havia dado a eles. Estas transferências, perguntei ao gerente, apontando para os valores mais significativos. Para onde foram? Ele verificou no sistema. São contas pessoais. Uma está no nome de Gabriel Rodrigues e outra no de Daniel Rodrigues. Eles estavam transferindo dinheiro da empresa para suas contas pessoais? Parece que sim, respondeu o gerente, parecendo desconfortável. O senhor Eduardo estava ciente disso? Não tenho certeza, respondi honestamente. Saí do banco com cópias dos extratos, cada vez mais convencida de que a mensagem era realmente de Eduardo. A empresa que ele construiu com tanto esforço estava sendo saqueada pelos próprios filhos. Mas por quê? Gabriel e Daniel já recebiam salários generosos, o que os levaria a roubar a própria empresa e potencialmente forjar a morte do próprio pai. A resposta veio quando cheguei em casa e encontrei uma pilha de correspondência na mesa da cozinha. Entre elas, havia uma carta de uma companhia de seguros endereçada a Gabriel. Normalmente, eu não abriria a correspondência dos meus filhos, mas as circunstâncias estavam longe de serem normais. A carta mencionava uma apólice de seguro de vida no valor de R$2 milhões em nome de Eduardo, com Gabriel e Daniel como beneficiários. A apólice havia sido contratada apenas 3 meses antes, algo que Eduardo nunca havia mencionado para mim. Isso era estranho, pois sempre compartilhávamos essas decisões. Enquanto lia, escutei a porta da frente se abrir. Rapidamente, coloquei a carta de volta entre as outras e me levantei. Gabriel entrou na cozinha, parecendo irritado. Onde você esteve? Disse que voltaria antes do almoço. Demorei mais do que esperava no banco, respondi, tentando parecer natural. E depois passei na igreja para acender uma vela para seu pai. Sua expressão suavizou um pouco, mas seus olhos permaneceram frios. Entendo. E no banco? Resolveu tudo? Ainda não. Preciso de alguns documentos que estão no escritório de Eduardo. Posso ajudar com isso, ele ofereceu rapidamente. Não há necessidade de você se estressar com esses detalhes. Na verdade, respondi, prefiro fazer isso sozinha. Era o espaço dele e preciso desse momento. Gabriel hesitou, claramente desconfortável com a ideia. Tudo bem, mas se precisar de ajuda, estamos aqui. Naquela noite, depois que todos foram dormir, entrei silenciosamente no escritório de Eduardo. Se havia respostas a serem encontradas, seria ali. O escritório estava estranhamente organizado, considerando que Eduardo era conhecido por seu caos funcional. Alguém havia claramente arrumado o lugar, provavelmente buscando algo, ou se livrando de evidências. Comecei a procurar metodicamente, verificando gavetas, pastas, o computador. Foi atrás de um quadro na parede, nosso lugar secreto para documentos importantes, que encontrei um envelope com meu nome escrito na caligrafia inconfundível de Eduardo. Com o coração batendo forte, abri o envelope. Dentro havia uma carta datada de 3 semanas antes de sua suposta morte. Minha querida Helena, se você está lendo isto, é porque minhas suspeitas se confirmaram e estou em perigo. Descobri que Gabriel e Daniel têm desviado o dinheiro da empresa há meses. Quando os confrontei, negaram tudo, mas tenho provas. A empresa está à beira da falência. Pior, descobri que eles contrataram um seguro de vida em meu nome sem meu conhecimento, falsificando minha assinatura. Temo que estejam planejando algo terrível.
Contratei um investigador particular, Carlos Mendes. Se algo me acontecer, entre em contato com ele. Você pode confiar nele. Não confie nos nossos filhos. Eles não são mais os meninos que criamos. A ganância os transformou em algo que não reconheço mais. Com todo o meu amor, Eduardo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia e relia a carta. Era a confirmação de que meus piores medos eram reais. Eduardo havia previsto seu próprio assassinato e tomado precauções. No final da carta, havia um número de telefone, o mesmo número que estava me enviando as mensagens. Não era Eduardo quem estava me contatando, mas sim o investigador que ele havia contratado. Peguei meu celular e digitei. Li a carta. Preciso encontrar Eduardo. A resposta foi imediata. Encontre-me amanhã às 10 horas no Café Central. Venha sozinha e não diga nada aos seus filhos. Guardei a carta em minha bolsa e saí silenciosamente do escritório. No corredor, congelei ao ouvir vozes vindas da sala. Gabriel e Daniel estavam acordados, conversando em voz baixa. Ela foi ao hospital hoje, dizia Gabriel. O Jackson me ligou. Ela estava perguntando sobre os registros do papai. Merda, respondeu Daniel. Ela sabe de algo? Não sei, mas não podemos esperar mais. Precisamos da assinatura dela nos documentos amanhã, antes que ela descubra qualquer coisa. E se ela se recusar? Houve um silêncio pesado antes de Gabriel responder. Então teremos que tomar medidas mais drásticas. Não podemos perder tudo agora. Recuei silenciosamente, meu sangue gelando nas veias. Medidas mais drásticas. Não precisava ser um gênio para entender o que isso significava. Meus próprios filhos, que eu havia embalado e amamentado, estavam discutindo a possibilidade de me matar. De volta ao meu quarto, tranquei a porta e empurrei uma cadeira contra a maçaneta. Uma precaução que nunca imaginei ser necessária em minha própria casa. Não consegui dormir. Passei a noite repassando cada momento dos últimos meses, cada pequena mudança no comportamento dos meus filhos, cada discussão que eu havia testemunhado entre eles e Eduardo. Como não percebi o que estava acontecendo? Como pude estar tão cega para a transformação dos meus próprios filhos em pessoas capazes de forjar a morte do pai e, possivelmente, planejar a da mãe? Na manhã seguinte, desci para o café fingindo normalidade. Gabriel e Daniel já estavam na cozinha, com documentos espalhados pela mesa. Bom dia, mãe, disse Gabriel, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Dormiu bem? O melhor que pude, considerando as circunstâncias, respondi, servindo-me de café. Estávamos justamente falando sobre alguns documentos que precisamos que você assine, explicou Daniel, empurrando uma pasta em minha direção. São formalidades para transferir os bens do papai. Peguei a pasta sem abri-la. Vou dar uma olhada mais tarde. Agora preciso sair um pouco. Espairecer. Sair? Gabriel parecia alarmado. Para onde? Apenas caminhar um pouco. Talvez passar na casa de Márcia. Márcia era minha amiga de longa data, uma desculpa plausível. Daniel e Gabriel trocaram olhares. Quer que eu te leve? Ofereceu Daniel. Não, obrigada. Preciso desse tempo sozinha. Saí antes que pudessem insistir, sentindo seus olhares nas minhas costas. No carro, verifiquei se não estava sendo seguida antes de me dirigir ao Café Central. O encontro com Carlos Mendes poderia ser minha única chance de descobrir a verdade completa e, mais importante, encontrar Eduardo antes que fosse tarde demais. O Café Central ficava no centro histórico da cidade, um local movimentado o suficiente para não chamarmos atenção, mas tranquilo o bastante para uma conversa reservada. Cheguei alguns minutos antes do horário marcado e escolhi uma mesa nos fundos, de onde podia observar a entrada. Às 10 horas em ponto, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos atentos entrou no café. Ele olhou ao redor, me localizou e veio direto em minha direção. Senhora Rodrigues? Perguntou em voz baixa, estendendo a mão. Carlos Mendes. Apertei sua mão, analisando seu rosto. Onde está meu marido? Ele se sentou, colocando uma pasta sobre a mesa. Em um local seguro.
Mas antes de levá-la até ele, preciso ter certeza de que entende completamente a situação. Sua vida também está em perigo. Meus filhos tentaram matar Eduardo e agora planejam me matar também, disse diretamente, sem rodeios. O que mais preciso entender? Mendes me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Vejo que já descobriu bastante por conta própria. Li a carta que Eduardo deixou. Ouvi meus filhos conversando sobre tomar medidas mais drásticas se eu não assinar os documentos que me apresentaram. E descobri transferências bancárias suspeitas da empresa para suas contas pessoais. O que ainda não sei é por que Eduardo precisou fingir sua própria morte em vez de simplesmente denunciá-los à polícia. Mendes abriu a pasta e tirou algumas fotografias. Porque não são apenas seus filhos que estão envolvidos. É uma conspiração muito maior. As fotos mostravam Gabriel e Daniel em reuniões com homens que eu não reconhecia. Em algumas delas, também aparecia Ricardo Monteiro, um dos maiores concorrentes de Eduardo no ramo de contabilidade. Seus filhos fizeram um acordo com Monteiro, explicou Mendes. Eles desviariam dinheiro e clientes da empresa de seu marido, enfraquecendo-a até que Monteiro pudesse comprá-la por uma fração do valor real. Em troca, receberiam uma comissão milionária e posições de destaque na nova estrutura corporativa. Isso é insano, murmurei, tentando assimilar a magnitude da traição. Quando seu marido descobriu, ele reuniu evidências e estava prestes a denunciá-los. Foi então que encontramos indícios de que eles planejavam matá-lo de verdade. O seguro de vida era apenas a cereja do bolo, um bônus adicional ao esquema principal. Então ele decidiu fingir a própria morte para coletar mais provas? Mendes assentiu. Exatamente. Conseguimos um médico confiável para fornecer um atestado de óbito falso e organizamos todo o funeral. O corpo no caixão era, na verdade, um manequim de alta fidelidade. Seu marido queria mantê-la informada, mas eu o convenci de que sua reação precisava ser genuína para não levantar suspeitas. Mas por que ele não me contou depois do funeral? Planejávamos contar, mas descobrimos que seus filhos têm conexões com pessoas perigosas. Eduardo insistiu em coletar provas contra todos os envolvidos antes de reaparecer. Ele temia que, se soubessem que ele estava vivo, você se tornaria o alvo imediato. E quem me enviava as mensagens? Você ou ele? Eu, admitiu Mendes. Eduardo queria entrar em contato diretamente, mas eu o impedi. Era muito arriscado. Mas quando vi que seus filhos estavam acelerando os planos, decidi alertá-la. Olhei para as fotos novamente, ainda tentando aceitar que aqueles jovens sorridentes eram os mesmos homens que agora planejavam me eliminar. E agora? O que fazemos? Temos quase todas as provas necessárias para entregar às autoridades. Gravações, documentos, testemunhas. Mas precisamos de sua ajuda para o passo final. Qualquer coisa, respondi sem hesitar. Quero meu marido de volta e quero que esses criminosos paguem pelo que fizeram, mesmo que sejam meus filhos. Mendes tirou um pequeno gravador de voz de sua pasta. Precisamos que você obtenha uma confissão. Gabriel e Daniel confiam que você não suspeita de nada. Se você conseguir fazê-los falar sobre o plano... Comecei a tremer. Uma coisa era descobrir a verdade à distância, outra, completamente diferente, era confrontar meus filhos, sabendo que eles eram capazes de me matar. Não sei se consigo, admiti. Eles vão perceber. Entendo seu medo, senhora Rodrigues, mas temos um plano B. Os documentos que eles querem que você assine, se conseguirmos provar que estão tentando fraudar sua assinatura ou coagi-la, isso já seria evidência suficiente. Pensei por um momento. Os documentos estão comigo. Eles me deram esta manhã. Mendes pareceu animado. Posso vê-los? Tirei a pasta da bolsa e entreguei a ele. Enquanto examinava os papéis, seu rosto foi ficando cada vez mais sombrio. Como eu suspeitava, estes documentos transfeririam tudo para o nome deles. A casa, as propriedades de investimento, suas ações na empresa. Essencialmente, você ficaria sem nada. Meus próprios filhos, murmurei,
ainda incapaz de compreender completamente. Senhora Rodrigues, sei que é difícil, mas precisamos agir rapidamente. Se você assinar estes documentos, eles não terão mais motivo para mantê-la viva. Um arrepio percorreu minha espinha. O que sugere? Volte para casa. Diga que leu os documentos e tem algumas perguntas. Diga que vai assinar, mas que precisa de alguns esclarecimentos. Enquanto isso, use este gravador. Ele me entregou o pequeno dispositivo. Tente fazê-los falar sobre qualquer aspecto do plano. O dinheiro, a empresa, o seguro de vida, qualquer coisa. E se eles suspeitarem? Estaremos por perto. Tenho 2 homens que vão monitorar sua casa. Se algo der errado, interviremos imediatamente. E Eduardo, quando posso vê-lo? Mendes hesitou. É mais seguro depois que tivermos as provas. Se seus filhos descobrirem que ele está vivo... Entendo, interrompi, embora meu coração doesse de saudade e preocupação. Mas ele está bem? Está. Mendes sorriu pela primeira vez. Ansioso para voltar para você. Guardei o gravador na bolsa e me levantei. Uma última pergunta. Por que você está fazendo isso? Eduardo o contratou, mas isso vai muito além de um trabalho normal de investigação. Mendes pareceu surpreso com a pergunta. Seu marido salvou minha vida há muitos anos. Eu estava falido, prestes a perder tudo. Ele me deu um empréstimo sem juros quando nenhum banco acreditava em mim. Nunca esqueci isso. Eduardo é um bom homem, senhora Rodrigues. Um dos melhores que já conheci. E bons homens são raros neste mundo. Suas palavras me emocionaram profundamente. Era o Eduardo que eu conhecia. Generoso, compassivo, sempre disposto a ajudar os outros. O contraste com nossos filhos não poderia ser mais doloroso. Obrigada, Sr. Mendes, por tudo. Carlos, ele corrigiu com um sorriso gentil. Pode me chamar de Carlos, e não me agradeça ainda. Agradeça quando seu marido estiver de volta e seus filhos estiverem enfrentando as consequências de suas ações. Saí do café com o coração pesado, mas determinada. Anos atrás, quando Gabriel nasceu, jurei que faria qualquer coisa para protegê-lo. O mesmo quando Daniel chegou. Nunca imaginei que um dia teria que me proteger deles. No caminho para casa, repeti mentalmente o que diria, como agiria. Precisava parecer natural, vulnerável, uma mãe em luto facilmente manipulável. Minha vida dependia dessa atuação. Quando cheguei, Gabriel estava na sala, falando ao telefone. Parou abruptamente ao me ver. Preciso desligar, disse ele rapidamente. Sim, está tudo encaminhado. Até logo. Era Daniel? Perguntei casualmente, colocando minha bolsa no sofá. Não, um cliente, respondeu, visivelmente desconfortável. Resolveu sair mesmo, hein? Está se sentindo melhor? Um pouco. O ar fresco ajudou. Tirei a pasta de documentos da bolsa. Li os papéis que você me deu. E seu rosto se iluminou com interesse mal disfarçado. E então? Tenho algumas dúvidas. Você sabe como sou com essas coisas de negócios. Eduardo sempre cuidou de tudo. Claro, mãe. Que dúvidas? Disfarçadamente, liguei o gravador em minha bolsa. Por exemplo, aqui diz que estou transferindo minhas ações da empresa para você e Daniel. Por que isso é necessário? Gabriel assumiu um tom condescendente, como se estivesse explicando algo para uma criança. É para simplificar a administração. Com o papai... Você sabe, falecido, seria muito estressante para você lidar com a empresa. Mas não perderíamos dinheiro? Eduardo sempre disse que as ações eram nosso maior patrimônio. Um lampejo de irritação cruzou seus olhos, mas ele rapidamente recuperou a compostura. Não se preocupe com isso. Daniel e eu cuidaremos para que você tenha tudo o que precisa. E esta parte sobre a casa? É só uma formalidade para evitar impostos de sucessão, mentiu sem hesitação. Legalmente, a casa continuará sendo sua. Entendo, disse, fingindo acreditar. E o seguro de vida do seu pai? Ouvi dizer que era uma quantia considerável. Ele pareceu momentaneamente surpreso. Como você soube do seguro? Encontrei uma carta da seguradora entre a correspondência. Gabriel relaxou visivelmente. Ah, sim, 2 milhões.
foi uma das últimas coisas que papai fez, nos proteger financeiramente. Que estranho, ele nunca me contou sobre isso. Não? Provavelmente queria fazer uma surpresa. Gabriel deu de ombros. Você sabe como ele era. Sim, sei exatamente como ele era, respondi, olhando diretamente nos olhos do meu filho. Eduardo nunca tomaria uma decisão financeira dessa magnitude sem me consultar. Também acho difícil acreditar que ele colocaria você e Daniel como beneficiários, excluindo a própria esposa. O sorriso de Gabriel vacilou. O que está insinuando, mãe? Nada, recuei estrategicamente. Só estou confusa com tudo isso. A morte dele foi tão repentina. Às vezes é assim mesmo, ele disse, tentando soar filosófico. Um momento estamos aqui, no outro. Como foi exatamente? Você estava com ele quando aconteceu o ataque cardíaco, não estava? Gabriel pareceu desconfortável. Sim, estávamos na empresa. Ele começou a passar mal do nada. Tentamos chamar uma ambulância, mas já era tarde demais. Que estranho. Fui ao hospital ontem, sabe? Não encontraram nenhum registro de Eduardo ter sido admitido lá. Seu rosto empalideceu. O quê? Você foi ao hospital? Precisava de uma cópia do atestado de óbito, mas parece que meu marido nunca esteve lá. Gabriel levantou-se abruptamente. Deve haver algum erro no sistema. Nós o levamos para lá, ele foi atendido. Por qual médico? Como? O nome do médico que atendeu Eduardo. Qual era? Não lembro. Foi tudo muito confuso, mãe. Continuei pressionando, vendo sua compostura desmoronar. E por que a urna estava fechada? Por que o corpo não estava apresentável, como vocês disseram? Mãe, o que está acontecendo aqui? Sua voz ganhou um tom ameaçador. Por que está fazendo todas essas perguntas? Por que estou começando a achar que seu pai não morreu de ataque cardíaco? Na verdade, estou começando a me perguntar se ele morreu mesmo. Nesse momento, ouvi a porta da frente se abrir. Daniel entrou na sala, carregando sacolas de compras. Ao ver nossas expressões tensas, parou. O que está acontecendo? Nossa mãe tem algumas teorias interessantes, respondeu Gabriel, com voz gélida. Acha que papai não está realmente morto. Daniel deixou as sacolas caírem no chão. O quê? Isso é loucura. Também acha que nós forjamos documentos, desviamos dinheiro da empresa e contratamos um seguro de vida sem o conhecimento dele, continuou Gabriel. Basicamente, ela acha que somos criminosos. Isso é absurdo, exclamou Daniel, mas percebi o pânico em seus olhos. Mãe, você não está pensando claramente. O luto está afetando seu julgamento. É mesmo? Decidi arriscar tudo. Então, me expliquem as transferências bancárias para suas contas pessoais. Me expliquem por que Eduardo nunca mencionou um seguro de vida de 2 milhões. Me expliquem por que não há registro dele no hospital. Os dois se entreolharam e percebi meu erro. Havia revelado demais, demonstrado que sabia muito mais do que deveria. O ambiente na sala mudou instantaneamente. Como você descobriu as transferências? Perguntou Gabriel, sua voz agora completamente diferente. Não era mais o filho preocupado tentando ajudar a mãe enlutada. Era a voz de um estranho, fria e calculista. Isso não importa, respondi, tentando não demonstrar medo. O que importa é que sei o que vocês fizeram. E outras pessoas também sabem. Que outras pessoas? Daniel se aproximou, ameaçador. Recuei, procurando manter distância. A polícia. Entreguei todas as provas que tenho para eles esta manhã. Era uma mentira, mas precisava ganhar tempo. Onde estava Carlos e seus homens? Será que perceberam que algo estava errado? Gabriel riu, um som horrível e vazio. Você está blefando. Não foi a polícia. Posso provar que fui, continuei, ganhando confiança em minha mentira. Tenho o nome do detetive, o número do boletim de ocorrência. Pare de mentir, rosnou Daniel. Se tivesse ido à polícia, eles já estariam aqui. Eles virão, insisti. Estão reunindo mais evidências primeiro.
Gabriel se aproximou, seu rosto uma máscara de raiva. O que exatamente você acha que sabe? Decidi jogar tudo. Sei que vocês desviaram dinheiro da empresa para suas contas pessoais. Sei que fizeram um acordo com Ricardo Monteiro para enfraquecer a empresa de Eduardo até que ele pudesse comprá-la por uma fração do valor. Sei que falsificaram a assinatura dele em uma apólice de seguro de vida. E sei que planejavam me matar também, assim que eu assinasse os documentos transferindo tudo para vocês. Seus rostos registraram choque genuíno. Então, lentamente, Gabriel começou a aplaudir. Impressionante, mãe. Realmente impressionante. Nunca imaginei que você fosse tão perspicaz. Sempre subestimaram minha inteligência, respondi, tentando soar mais corajosa do que me sentia. Assim como subestimaram o caráter de seu pai. Daniel se moveu para bloquear a porta, minha única rota de fuga. Olhei discretamente para a janela, avaliando se conseguiria alcançá-la antes deles. Sabe o que é engraçado? Continuou Gabriel, sua voz agora quase conversacional. Tudo isso poderia ter sido evitado se papai simplesmente tivesse cooperado. Oferecemos a ele uma aposentadoria confortável. Ele poderia ter saído da empresa sem fazer alarde. Vocês dois poderiam ter desfrutado da velhice juntos. Mas não. Ele tinha que ser tão teimosamente honesto. O que fizeram com ele? Nada que você precise se preocupar, respondeu Daniel. Digamos apenas que papai está descansando em paz. Um arrepio percorreu minha espinha. Estavam eles insinuando que Eduardo realmente estava morto? Carlos havia mentido para mim? Ou esta era apenas mais uma parte de seu jogo cruel? Não acredito em vocês, disse, mantendo a voz firme. Gabriel sorriu friamente. Não importa o que você acredita. O que importa é que você sabe demais, e isso nos coloca em uma situação complicada. Ele fez um gesto para Daniel, que saiu da sala brevemente, retornando com uma seringa. O que é isso? Algo para ajudá-la a descansar, respondeu Gabriel, avançando em minha direção. Você está obviamente sofrendo de delírios causados pelo luto. É uma pena. O estresse acabou sendo demais para seu coração frágil. Recuei até encostar na parede presa. Tentei gritar, mas Daniel foi mais rápido, colocando a mão sobre minha boca. Não se preocupe, mãe, sussurrou Gabriel. Será rápido e indolor, melhor do que o que fizemos com o papai. Naquele instante, a porta da frente explodiu. Carlos e 2 homens invadiram a sala, armas apontadas. Polícia! Parados! Gabriel e Daniel congelaram, a seringa ainda na mão de Daniel. Largue isso! Ordenou Carlos. Agora! Daniel obedeceu lentamente, deixando a seringa cair no chão. De joelhos os 2, comandou um dos outros homens, mãos na cabeça. Enquanto meus filhos eram algemados, Carlos veio até mim. A senhora está bem? Assenti, incapaz de falar, tremendo incontrolavelmente. Conseguimos a confissão, ele disse, apontando para minha bolsa onde o gravador ainda estava funcionando. Você foi muito corajosa. Eduardo? Consegui finalmente perguntar. Eles disseram que... Mentira, interrompeu Carlos firmemente. Seu marido está vivo e seguro. Eles estavam blefando, tentando quebrar seu espírito. Quando Gabriel e Daniel foram levados para fora, pude finalmente desabar. Carlos me segurou enquanto eu soluçava, décadas de memórias misturadas a esta nova e terrível realidade. Quero ver meu marido, pedi entre lágrimas. Vou levá-la até ele agora mesmo, prometeu Carlos. Saímos da casa que havia sido meu lar por tantos anos, agora maculada pelas ações dos meus próprios filhos. No carro de Carlos, olhei uma última vez para os 2 jovens que eu havia criado, agora sentados no banco traseiro de uma viatura policial. Não senti ódio, apenas uma profunda e dolorosa tristeza. Como pudemos criar monstros? Perguntei a mim mesma. Não foram vocês que os transformaram nisso, respondeu Carlos gentilmente. Eles fizeram suas próprias escolhas. Enquanto nos afastávamos, percebi que uma fase da minha vida havia terminado definitivamente.
O que viria a seguir era um mistério, mas Eduardo estaria ao meu lado. Isso era tudo o que importava agora. O trajeto até o esconderijo de Eduardo pareceu durar uma eternidade. Carlos dirigia em silêncio, respeitando meu estado emocional. Passamos por bairros desconhecidos até chegarmos a uma pequena chácara nos arredores da cidade, cercada por árvores e com uma vista para as montanhas. "É aqui?" perguntei, quando ele estacionou em frente a uma casa modesta, mas aconchegante. "Sim. Eduardo está esperando por você." Mal o carro parou, vi a porta da casa se abrir. E lá estava ele, meu marido, que eu acreditava estar morto. Seus cabelos pareciam mais grisalhos do que há 2 semanas e havia uma nova linha de preocupação em seu rosto, mas era ele, vivo, respirando. Senti minhas pernas fraquejarem. Carlos me amparou enquanto eu saía do carro. Eduardo correu em minha direção e, finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, estávamos nos abraçando. "Helena!" Ele murmurou em meu cabelo, sua voz embargada. "Meu amor, me perdoe por tudo isso." Não consegui responder. Apenas o abracei mais forte, temendo que, se o soltasse, ele desapareceria novamente. "Vamos entrar", sugeriu Carlos suavemente. "É mais seguro conversarem lá dentro." A casa era simples, claramente uma propriedade temporária. Havia poucos móveis, algumas malas encostadas na parede, sinais de uma vida em espera. Sentamos no pequeno sofá da sala, ainda de mãos dadas, incapazes de nos soltarmos. Carlos nos deu privacidade, saindo para fazer algumas ligações. "Eu queria te contar tudo desde o início", começou Eduardo. Mas Carlos me convenceu de que seria perigoso. Se Gabriel e Daniel desconfiassem que eu estava vivo... "Eu entendo", interrompi, acariciando seu rosto. "Mas como descobriu o que eles estavam fazendo? Quando tudo começou?" Eduardo suspirou profundamente. "Começou há cerca de 1 ano, quando percebemos que estávamos perdendo clientes importantes para a Monteiro Contabilidade. Inicialmente, achei que era apenas concorrência normal, mas então notei inconsistências nos números. Faltava dinheiro. Contratos importantes haviam desaparecido. Por que não me contou?" "Não queria te preocupar. Além disso, no início, recusei-me a acreditar que nossos filhos pudessem estar envolvidos. Pensei que talvez tivesse cometido algum erro, ou que um funcionário estivesse desviando dinheiro." Ele continuou, explicando como sua desconfiança cresceu quando encontrou Gabriel e Daniel em reuniões secretas com Ricardo Monteiro. Como confrontou os filhos e eles negaram tudo, alegando que estavam apenas explorando parcerias estratégicas. Quando encontrei documentos com minha assinatura falsificada, soube que algo grave estava acontecendo. Foi quando contratei Carlos. "Como ele descobriu que eles planejavam te matar?" Eduardo fechou os olhos, a dor evidente em seu rosto. Carlos colocou escutas no escritório. Ouvimos Gabriel discutindo com Daniel sobre como seria mais fácil se eu não estivesse no caminho. Falavam sobre métodos que pareceriam naturais, envenenamento que simularia um ataque cardíaco. Tremi ao lembrar da seringa que Daniel havia trazido para mim. O mesmo destino me aguardava. "Quando soubemos do plano", continuou Eduardo, "decidimos agir. Carlos sugeriu que fingíssemos minha morte para ver até onde eles iriam. Conseguimos um médico confiável para fornecer um atestado de óbito falso. Organizamos o funeral. Com um manequim no caixão", completei, lembrando do que Carlos havia me contado. Eduardo assentiu. Queríamos ver o que fariam em seguida, se tentariam tomar controle de tudo, e infelizmente foi exatamente o que fizeram. "Eles iam me matar hoje", disse, a realidade do que havia acontecido finalmente me atingindo por completo. "Nossos próprios filhos." Eduardo me puxou para mais perto, seu corpo tremendo com emoção contida. "Nunca me perdoarei por ter colocado você em perigo. Deveria ter te tirado daquela casa no momento em que descobrimos o plano deles." "E perder a chance de conseguir provas contra eles?" Balancei a cabeça. "Você fez o que era necessário. Nós 2 fizemos." Carlos voltou à sala parecendo satisfeito. "Boas notícias. Gabriel e Daniel estão oficialmente presos, acusados de tentativa de homicídio, falsificação de documentos, estelionato e conspiração.
Ricardo Monteiro também foi detido. A gravação que conseguimos hoje, junto com todas as outras provas, é mais do que suficiente para mantê-los atrás das grades por muito tempo. E agora? Perguntei. O que acontece conosco? Vocês precisarão depor formalmente, explicou Carlos. Depois podem voltar para suas vidas. A empresa precisará de reestruturação, é claro, mas com Monteiro fora do caminho e as evidências de fraude documentadas, a maior parte dos danos pode ser revertida. Nossa casa, comecei, pensando no local onde havíamos criado nossa família, agora manchado por traição. Podemos vender, sugeriu Eduardo gentilmente. Começar de novo em outro lugar. O que você acha? A ideia de recomeçar, de deixar para trás o cenário de tanta dor, era tentadora. Mas também sentia que fugir seria permitir que eles vencessem de alguma forma. Não. Decidi finalmente. Aquela casa é nossa. Construímos nossas vidas ali. Não vou deixar que as ações deles nos tirem isso também. Eduardo sorriu, apertando minha mão. Sempre tão forte. É uma das razões por que te amo tanto. Passamos a noite na chácara, conversando até tarde, colocando em dia tudo o que havíamos perdido nas 2 semanas em que ficamos separados. Falamos sobre o futuro, sobre como reconstruiríamos nossas vidas. Choramos juntos pelos filhos que havíamos perdido, não para a morte, mas para algo muito pior, a ganância e a corrupção moral. Na manhã seguinte, Carlos nos levou à delegacia para prestarmos depoimento formal. Foi um processo exaustivo, relembrando cada detalhe doloroso, cada momento de traição. Mas também foi catártico, como drenar uma ferida infeccionada. Ao final do dia, quando nos preparávamos para ir embora, o delegado nos chamou em sua sala. Senhor e senhora Rodrigues, precisamos discutir um assunto delicado. Começou ele, indicando as cadeiras à sua frente. Seus filhos estão solicitando vê-los. Eduardo e eu nos entreolhamos. A ferida estava ainda muito recente. O que eles querem? Perguntou Eduardo, sua voz mais fria do que eu jamais havia escutado. Dizem que querem explicar, pedir perdão. O delegado parecia cético. É claro que vocês não têm obrigação alguma de atendê-los. O que você acha? Eduardo se virou para mim, deixando a decisão em minhas mãos. Pensei longamente. Parte de mim queria fugir, nunca mais olhar para os rostos que haviam traído nossa confiança tão completamente. Mas outra parte precisava de um encerramento, de respostas. Vamos vê-los, decidi finalmente. Uma última vez. Fomos levados a uma sala de visitas. Gabriel e Daniel já estavam lá, sentados do outro lado de uma mesa, algemados. Suas expressões quando viram Eduardo entrar foram de choque absoluto. Papai? Gabriel parecia ter visto um fantasma. Mas como? Decidi não morrer conforme planejado, respondeu Eduardo friamente. Foi muito inconveniente para vocês, imagino. Daniel começou a chorar, algo que não via desde que ele era criança. Mãe, pai, eu sinto muito. Não era para ser assim. E como era para ser? Perguntei. Nós 2 mortos enquanto vocês gastavam nosso dinheiro? Gabriel manteve a compostura, sempre o mais controlado dos 2. Foi tudo ideia do Monteiro. Ele nos abordou primeiro, ofereceu dinheiro para passarmos informações sobre a empresa. No início, era só isso. E depois? Pressionou Eduardo. Depois ele queria mais. Contratos, clientes, transferências. O plano era enfraquecer a empresa até que ele pudesse comprá-la. Ofereceu a nós posições de liderança na nova estrutura, mais dinheiro do que jamais teríamos. E quando eu descobri, Gabriel desviou o olhar. Ele disse que você arruinaria tudo se denunciasse, que perderíamos tudo. Então decidiram me matar. Não, protestou Daniel. Quer dizer, sim, mas não queríamos. Ele nos convenceu que era a única saída. E quanto a mim? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Também era a única saída? Nenhum dos 2 respondeu, o que foi resposta suficiente. Por quê? Insisti. O que eu fiz para merecer isso? Nada, admitiu Gabriel. Você não fez nada, era só conveniente.
Com vocês dois fora do caminho, teríamos controle total. Olhei para meus filhos, os bebês que havia amamentado, os meninos que havia ensinado a andar, os jovens que havia orientado na vida, e vi apenas estranhos. Não sei se algum dia conseguirei perdoá-los, disse finalmente. Não sei sequer se quero. Entendemos, respondeu Gabriel, parecendo genuinamente arrependido pela primeira vez. Só queríamos dizer que sentimos muito, por tudo. Eduardo permaneceu em silêncio durante todo o tempo, estudando os filhos como se fossem espécimes em um laboratório. Finalmente levantou-se. Vocês traíram tudo o que lhes ensinamos. Escolheram dinheiro acima da família, ganância acima do amor. Agora terão que viver com essas escolhas. Ele fez uma pausa, sua voz embargada pela emoção. Adeus. Segurei sua mão e nos dirigimos à porta. Antes de sair, virei-me uma última vez. Por muito tempo, vou me perguntar onde erramos com vocês. O que poderíamos ter feito diferente. Mas no final, como seu pai disse, vocês fizeram suas escolhas. Vocês não erraram, disse Daniel, lágrimas escorrendo pelo rosto. Fomos nós, sempre fomos nós. Saímos da sala com o coração pesado, mas de alguma forma mais leve. Havíamos dito adeus não apenas aos nossos filhos, mas a uma parte de nossas vidas que agora estava encerrada para sempre. Nos meses que se seguiram, Eduardo e eu precisamos reconstruir não apenas nossa empresa, mas nossas vidas. O julgamento de Gabriel e Daniel foi rápido, dadas as provas irrefutáveis contra eles. Ambos foram condenados a 15 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 10 anos. Ricardo Monteiro recebeu uma pena ainda maior, 20 anos, por ser o mentor intelectual de toda a operação. A empresa sofreu danos significativos, mas não irreparáveis. Muitos clientes retornaram quando souberam da verdade. Outros, novos, vieram atraídos pela história de resistência e integridade que, ironicamente, ganhou destaque na mídia local. Eduardo, sempre honesto e trabalhador, recebeu o apoio da comunidade empresarial que o respeitava. Nossa casa, que inicialmente pensei em manter a todo custo, acabou sendo vendida. Percebi que Eduardo tinha razão. Precisávamos de um novo começo, em um lugar sem memórias dolorosas. Compramos uma casa menor, mais próxima ao mar, algo que sempre sonhamos para nossa aposentadoria. Carlos Mendes se tornou mais que um investigador para nós. Tornou-se um amigo. Frequentemente jantava em nossa casa, trazendo histórias de seus outros casos, mas também risadas e uma nova perspectiva. Sua presença ajudou a preencher o vazio deixado pela ausência de nossos filhos. Uma tarde, enquanto tomávamos chá na varanda de nossa nova casa, observando o pôr do sol sobre o oceano, Eduardo quebrou um longo silêncio contemplativo. Às vezes me pergunto se deveríamos visitá-los. Não precisei perguntar a quem ele se referia. Você quer? Não sei, admitiu. Uma parte de mim quer entender melhor como chegamos a este ponto. Outra parte prefere seguir em frente, deixar o passado para trás. Coloquei minha mão sobre a dele. Temos tempo para decidir. Eles não irão a lugar algum nos próximos anos. Ele assentiu, voltando a contemplar o horizonte. Sabe o que é mais estranho? Apesar de tudo, ainda os amo. Não consigo simplesmente apagar 30 anos de memórias. Eu também, confessei. Amo quem eles foram, ou quem imaginávamos que fossem. É difícil reconciliar isso com quem eles realmente são. Você acha que foi nossa culpa? Que os mimamos demais? Era uma pergunta que eu mesma havia feito centenas de vezes nos últimos meses. Não sei, Eduardo. Demos a eles tudo o que podíamos. Amor, educação, valores. No final, eles fizeram suas próprias escolhas. Escolhas terríveis, ele suspirou. Sim, terríveis, concordei. Mas talvez, em algum momento do futuro, possamos encontrar um caminho para, se não perdoar, pelo menos aceitar o que aconteceu e seguir em frente verdadeiramente. Eduardo sorriu, aquele sorriso que sempre aquecia meu coração, mesmo nos momentos mais sombrios. Sempre tão sábia, minha Helena. Naquela noite, quando fui para a cama,
refleti sobre como nossas vidas haviam mudado em tão pouco tempo. Há apenas alguns meses, eu estava em pé diante de um caixão, acreditando que meu marido estava morto. Agora, ele dormia pacificamente ao meu lado. Nossos filhos, que pensávamos serem nosso maior orgulho, estavam na prisão por tentarem nos matar. Nossa grande casa familiar tinha sido substituída por uma menor, mais aconchegante, e ainda assim eu me sentia estranhamente em paz. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era libertadora. Não havia mais segredos, mentiras ou traições escondidas nas sombras. Tudo estava às claras e podíamos finalmente seguir em frente. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta de Daniel. Hesitei em abri-la, temendo o que poderia conter. Finalmente, com Eduardo ao meu lado, li suas palavras. Queridos mamãe e papai, não espero perdão, nem mesmo compreensão. Só quero que saibam que penso em vocês todos os dias, lamentando cada decisão que tomei. A ganância me cegou, assim como a Gabriel. Permitimos que o dinheiro se tornasse mais importante que a família, que o amor que sempre nos deram. Estou tentando ser uma pessoa melhor aqui dentro. Faço terapia, estudo, reflito sobre meus erros. Talvez um dia, quando sair daqui, possa provar a vocês que ainda há algo bom em mim. Algo que vocês plantaram e que não foi completamente corrompido. Se um dia puderem encontrar em seus corações a vontade de me visitar, ficarei imensamente grato. Se não puderem, entenderei perfeitamente. Com amor e arrependimento, Daniel. Eduardo leu a carta em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Quando terminou, olhou para mim. O que você acha? Não sei, respondi honestamente. Parece sincero, mas não confiamos mais nele, completou Eduardo. Exatamente. Ainda é muito cedo. Decidimos não responder à carta de imediato. Precisávamos de tempo para processar nossos sentimentos, para decidir se estávamos prontos para reabrir essa ferida. Enquanto isso, concentramos nossas energias em reconstruir nossas vidas. Eduardo, aos 65 anos, decidiu que era hora de se aposentar definitivamente. Vendemos a empresa para um jovem contabilista promissor que havia trabalhado conosco por anos, alguém em quem realmente confiávamos. Com o dinheiro da venda e nossas economias, tínhamos segurança financeira suficiente para viver confortavelmente o resto de nossas vidas. Decidimos viajar, visitar os lugares que sempre sonhamos conhecer juntos: Veneza, Paris, Londres, Nova York. Cada lugar nos ofereceu não apenas novas experiências, mas também uma distância saudável do trauma que havíamos vivido. Durante nossa viagem à Itália, enquanto caminhávamos de mãos dadas por uma pequena praça em Florença, Eduardo parou abruptamente. Lembra quando Gabriel tinha 7 anos e fez aquele desenho de nós 4 visitando a Itália? Perguntou ele, os olhos perdidos em memórias distantes. Lembro, respondi suavemente. Ele desenhou uma torre inclinada que parecia mais uma banana. Rimos juntos, mas a risada logo deu lugar a um silêncio contemplativo. Era impossível escapar completamente do passado, não importa a que distância física estivéssemos. Acho que precisamos visitá-los, Helena, disse Eduardo finalmente. Não por eles, mas por nós, para encontrarmos algum tipo de encerramento. Assenti, percebendo que ele estava certo. Carregávamos Gabriel e Daniel conosco, não importava onde fôssemos. Precisávamos enfrentar essa realidade para realmente seguir em frente. Quando retornamos ao Brasil, agendamos visitas separadas. Decidi ver Daniel primeiro, enquanto Eduardo visitaria Gabriel. Era uma abordagem cautelosa, dividir para conquistar, de certa forma. A prisão era um lugar frio e impessoal. Sentei-me na sala de visitas, meu coração batendo forte enquanto esperava. Quando Daniel entrou, quase não o reconheci. Havia perdido peso, seus cabelos estavam mais curtos, e seus olhos, sempre tão brilhantes e cheios de vida, pareciam opacos, envelhecidos. Mãe, ele disse simplesmente, sua voz tremendo de emoção. Daniel, respondi, mantendo minha voz controlada.
Ele sentou-se à minha frente, separados por uma mesa de metal. Por um longo momento, apenas nos olhamos, o abismo entre nós parecendo intransponível. Obrigado por vir, disse finalmente. Eu não esperava, nem eu, admiti. Mas aqui estamos. Daniel respirou fundo, como se reunisse coragem. Não sei por onde começar. Desculpe, parece tão inadequado para o que fizemos. Por que não começa me explicando por quê? Perguntei, a pergunta que me atormentava há meses. O que fez você e Gabriel seguirem esse caminho? Ele fechou os olhos por um momento. No início era só dinheiro. Monteiro nos ofereceu uma quantia que parecia absurda na época. Tudo o que tínhamos que fazer era passar algumas informações sobre clientes. Parecia inofensivo. E depois? Depois foi como descer por um escorregador. Cada passo tornava o próximo mais fácil. Monteiro aumentava as ofertas e nossas dívidas cresciam proporcionalmente. Gabriel tinha apostas, eu tinha outros problemas. Que problemas? Daniel hesitou. Drogas, cocaína. Comecei na faculdade, como diversão. Tornou-se um hábito caro. Essa revelação me atingiu como um soco. Como não percebi que meu filho tinha problemas com drogas? Quão distantes havíamos nos tornado? E a ideia de matar seu pai? Como chegaram a isso? Daniel estremeceu visivelmente. Foi Gabriel quem sugeriu primeiro, depois que papai começou a fazer perguntas sobre as transferências. Monteiro disse que poderíamos fazer parecer um acidente ou uma morte natural. O seguro de vida foi ideia dele também. E você concordou? Assim, tão facilmente? Não foi fácil, protestou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Tive pesadelos, crises de pânico, mas estava tão fundo no buraco que não via outra saída. Se papai denunciasse tudo, iríamos para a prisão de qualquer jeito. E eu? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Também tiveram pesadelos sobre me matar? Daniel baixou o olhar, incapaz de me encarar. Foi ideia do Gabriel. Ele disse que você era um risco, que poderia descobrir algo. Eu não queria, mãe. Juro que não queria. Mas não se opôs. Não, admitiu. Não me opus. Ficamos em silêncio novamente, o peso de suas confissões pairando entre nós. Parte de mim queria levantar e ir embora, nunca mais olhar para o rosto deste homem que já foi meu filho adorado. Mas outra parte, talvez a mãe que ainda existia em mim, sentia sua dor e arrependimento. Você disse na sua carta que está fazendo terapia, comentei finalmente. Daniel assentiu, parecendo grato pela mudança de assunto. Sim, tenho um bom terapeuta aqui. Estamos trabalhando em meus problemas de dependência, na raiz da minha ganância. E está ajudando? Acho que sim. Pela primeira vez, estou realmente olhando para mim mesmo, para minhas escolhas, sem desculpas ou justificativas. Mais uma vez, o silêncio se instalou entre nós. Dessa vez, fui eu quem respirou fundo, buscando força para dizer o que precisava ser dito. Daniel, não sei se algum dia conseguirei perdoar o que você e Gabriel fizeram. Não sei se podemos reconstruir qualquer tipo de relacionamento depois disso. Ele assentiu, resignado. Eu entendo. Mas, continuei, estou disposta a tentar entender. Não prometo nada além de ouvir, de tentar compreender como chegamos a este ponto. Seus olhos se iluminaram com uma centelha de esperança. É mais do que mereço. Obrigado, mãe. Quando nossa visita terminou, saí da prisão com sentimentos contraditórios. Parte de mim estava exausta emocionalmente, outra estranhamente aliviada. Não havia resolvido nada. Não havia perdoado, mas havia dado o primeiro passo em uma jornada que, talvez, pudesse levar a algum tipo de resolução. Eduardo teve uma experiência diferente com Gabriel. Quando nos encontramos naquela noite, ele parecia abatido. Como foi? Perguntei, entregando-lhe uma xícara de chá. Difícil, respondeu, massageando as têmporas. Gabriel está diferente. Diferente como? Mais duro, mais frio. Ele falou sobre tudo clinicamente, como se estivesse descrevendo um caso de negócios que deu errado. Não um plano para matar os próprios pais. Ele demonstrou algum arrependimento?
Eduardo hesitou. Sim e não. Ele disse que lamentava ter sido pego, que o plano tinha falhas que deveria ter previsto. Quando pressionei sobre o aspecto moral, ele apenas deu de ombros e disse que negócios são negócios. Senti um calafrio. Isso não soa como o Gabriel que conhecíamos. Não, concordou Eduardo. Não soa mesmo. Ou talvez nunca o tenhamos conhecido realmente. Compartilhei minha experiência com Daniel, que parecia estar em um caminho diferente, buscando redenção, mesmo que tarde demais. Acho que sempre soubemos que eles eram diferentes, comentou Eduardo. Gabriel sempre foi calculista, determinado. Daniel, mais emocional, influenciável. Parece que essas características se intensificaram. Nas semanas seguintes, continuei visitando Daniel. Cada visita era dolorosa à sua própria maneira, mas também curativa. Aos poucos, começamos a reconstruir algum tipo de relação, não a de mãe e filho como antes, mas algo novo, mais cauteloso, mais consciente. Eduardo visitou Gabriel mais uma vez, mas decidiu que era demais para ele. Não consigo olhar nos olhos dele e ver o vazio que encontro lá, explicou. Talvez no futuro, mas agora, preciso me proteger. 1 ano após o julgamento, Carlos nos visitou com notícias surpreendentes. Ricardo Monteiro foi assassinado na prisão, anunciou sem preâmbulos. Aparentemente, ele havia feito inimigos lá dentro. Eduardo e eu recebemos a notícia em silêncio. Não sentia alegria pela morte de Monteiro, apenas uma estranha sensação de que um capítulo estava se fechando. Há mais, continuou Carlos. Gabriel está sendo investigado. Há suspeitas de que ele ordenou o assassinato. Meu Deus, murmurei horrorizada. Isso é possível? Infelizmente, sim. Gabriel fez conexões na prisão. Pessoas perigosas. A polícia está monitorando de perto. Aquela noite não consegui dormir. A ideia de que Gabriel, meu primogênito, pudesse estar envolvido em outro assassinato era quase insuportável. Quando finalmente consegui cochilar, tive pesadelos com o funeral de Eduardo, revivendo aquele momento terrível quando recebi a mensagem que mudou tudo. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Preciso ver Gabriel, anunciei durante o café da manhã. Eduardo me olhou preocupado. Tem certeza? Depois do que Carlos nos contou? Justamente por isso, expliquei. Preciso olhar nos olhos dele, entender o que está acontecendo. Eduardo não tentou me dissuadir. Ele me conhecia bem demais para isso. A visita foi agendada para a semana seguinte. Quando entrei na sala de visitas, Gabriel já estava lá, sorrindo como se estivéssemos prestes a ter um agradável almoço de domingo. Mãe? Cumprimentou cordialmente. Que surpresa agradável! Gabriel, respondi, estudando seu rosto. Ao contrário de Daniel, ele parecia bem, quase próspero, como se a prisão fosse apenas uma inconveniência temporária, em vez de uma punição. O que há atrás aqui? Perguntou, ainda sorrindo. Finalmente decidiu me perdoar? Não, respondi honestamente. Vim porque soube do assassinato de Monteiro. O sorriso de Gabriel vacilou por um instante, mas logo voltou ao lugar. Uma pena. Ele tinha informações valiosas. Você teve algo a ver com isso? Ele riu, um som vazio que não alcançava seus olhos. Mãe, estou na prisão. Como poderia ter algo a ver com qualquer coisa? Você sabe como. Carlos me contou sobre suas novas amizades. Gabriel se inclinou para a frente, sua voz baixando para um sussurro. Sempre é útil ter amigos nos lugares certos. Aprendi isso com papai, na verdade. A diferença é que escolho meus amigos mais criteriosamente. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Gabriel, o que aconteceu com você? O que transformou aquele menino brilhante e cheio de sonhos nesta pessoa que não reconheço? Pela primeira vez, vi uma emoção genuína em seus olhos. Tristeza, talvez, ou nostalgia. Nada aconteceu, mãe. Sempre fui assim. Só aprendi a esconder melhor quando era mais jovem. Não acredito nisso, respondi firmemente. Você já foi diferente. Você já foi capaz de amar. Amor,
Ele riu sem humor. O amor é uma fraqueza. Veja o que ele fez com papai. Quase o matou. Veja o que está fazendo com Daniel, transformando-o em um chorão arrependido. O amor salvou seu pai, corrigi. E pode salvar Daniel também. Poderia salvar você, se permitisse. Gabriel me estudou por um longo momento. Você realmente acredita nisso, não é? Depois de tudo o que aconteceu, ainda tem esperança. Tenho esperança para Daniel, esclareci. Para você? Não sei. Mas estou aqui, não estou? Isso deve significar algo. Quando nossa visita terminou, Gabriel me surpreendeu com um pedido. Não volte, mãe, disse ele suavemente. Será melhor para nós dois. Por quê? Porque cada vez que olho para você, vejo a vida que poderia ter tido se tivesse feito escolhas diferentes. E isso é doloroso. E para você, só trará mais sofrimento. Era a coisa mais sincera que ele havia dito em muito tempo. Tem certeza? Ele assentiu. Absoluta. Deixe-me como uma memória de quem fui, não como a pessoa que me tornei. Saí da prisão com o coração pesado, mas também com uma estranha sensação de alívio. Gabriel havia me dado permissão para seguir em frente sem ele. Era um presente inesperado. Quando contei a Eduardo, ele entendeu imediatamente. Talvez seja o último vestígio de humanidade dele, refletiu. Querer te poupar de mais sofrimento. Ou talvez seja apenas manipulação, respondi, ainda insegura. Eduardo sorriu tristemente. Nunca saberemos com certeza, não é? Essa é a triste verdade sobre Gabriel agora. 2 anos se passaram desde o dia em que recebi aquela mensagem no funeral de Eduardo. Nossa vida havia encontrado um novo ritmo, mais tranquilo, mais consciente. Continuei visitando Daniel regularmente, testemunhando sua lenta mas constante transformação. Ele estava sóbrio há 18 meses, estudava administração através de um programa prisional e ajudava outros detentos com problemas de dependência. Eduardo decidiu não visitar mais nenhum dos filhos. Não posso forçar isso, explicou. Talvez um dia, mas não agora. Respeitei sua decisão, assim como ele respeitou a minha de manter contato com Daniel. Nossa relação havia se fortalecido através desta provação. Havíamos visto o pior um do outro, o medo, a vulnerabilidade, a raiva, e ainda assim escolhemos ficar juntos, apoiar um ao outro. Em uma manhã de domingo, enquanto tomávamos café na varanda, observando o mar, Eduardo me surpreendeu com uma pergunta. Você acha que estamos prontos para ter uma família novamente? Olhei para ele confusa. Como assim? Estava pensando. Há tantas crianças precisando de mentores, de figuras parentais. Poderíamos nos voluntariar em um orfanato ou em programas para jovens em risco. A ideia me tocou profundamente. Você quer ser pai novamente? Não exatamente, explicou ele. Mas como um avô, talvez. Alguém que compartilha a experiência, sabedoria, sem a responsabilidade total de criar. O que acha? Pensei no vazio que Gabriel e Daniel haviam deixado em nossas vidas. Um vazio que, percebi, nunca seria completamente preenchido. Mas talvez não precisasse ser. Talvez pudéssemos criar algo novo, diferente. Acho uma ideia maravilhosa, respondi finalmente. Na semana seguinte, começamos a trabalhar como voluntários em um centro comunitário local que atendia crianças e adolescentes de baixa renda. Eduardo ensinava matemática e finanças básicas, enquanto eu dava aulas de literatura e ajudava com tarefas escolares. No início, foi desafiador. As crianças eram desconfiadas, alguns adolescentes abertamente hostis. Mas aos poucos, com paciência e consistência, começamos a construir relacionamentos. Uma menina em particular, Luísa, de 12 anos, começou a procurar minha orientação regularmente. Órfã de mãe, com um pai ausente, ela encontrou em mim uma figura materna que nunca teve. Você é diferente das outras senhoras que vêm aqui, ela me disse um dia. Você realmente escuta. Aprendi da maneira mais difícil o quanto é importante escutar, respondi honestamente. Com o tempo, nosso círculo de crianças adotivas cresceu.
Eduardo se tornou especialmente próximo de um garoto chamado Pedro, de 15 anos, que tinha um talento natural para números, mas nenhum apoio familiar para desenvolver esse dom. Ele me lembra você, comentei um dia, observando Eduardo explicar pacientemente uma equação complexa para o adolescente. Como assim? A mesma paciência, a mesma determinação, a mesma generosidade em compartilhar conhecimento. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. Obrigado. Isso significa muito. Nossa nova família não substituiu Gabriel e Daniel, nem apagou a dor do que havíamos perdido. Mas trouxe um novo propósito às nossas vidas, um sentido de continuidade e esperança que pensamos ter perdido para sempre. Em uma tarde particularmente agitada no centro comunitário, recebi uma ligação inesperada de Carlos. Senhora Rodrigues, preciso informá-la sobre um desenvolvimento importante, disse ele, seu tom sério. Gabriel tentou escapar da prisão ontem à noite. Senti meu coração afundar. Ele conseguiu? Não. Foi capturado antes de sair do perímetro. Mas há consequências sérias. Ele foi transferido para uma unidade de segurança máxima e terá anos adicionados à sua sentença. Entendo, respondi, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Obrigada por me informar. Há mais uma coisa, continuou Carlos. Durante a tentativa de fuga, ele foi ferido. Nada grave, mas está no hospital da prisão. Ele pediu para ver você. Fiquei surpresa. Achei que ele havia me pedido para não voltar. Aparentemente mudou de ideia. Contei a Eduardo sobre a ligação naquela noite. Ele ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Você vai? Perguntou finalmente. Não sei, admiti. Parte de mim quer ir, outra parte lembra do que ele disse, que seria melhor não nos vermos mais. O que seu coração diz? Refleti por um momento. Que preciso ir uma última vez, para ter certeza de que ele está bem e talvez para me despedir adequadamente. Eduardo assentiu. Então você deve ir. Quer que eu vá com você? Você iria? Se você precisar de mim lá, sim, respondeu sem hesitação. Estamos juntos nisso, Helena. Sempre. No dia seguinte, fomos juntos à prisão. Gabriel parecia surpreso ao ver Eduardo entrar comigo na sala do hospital. Não esperava ver vocês dois, comentou, sua voz mais fraca do que lembrava. Um curativo cobria parte de sua testa e seu braço estava em uma tipóia. O que aconteceu? Perguntei, indicando seus ferimentos. Cometi um erro de cálculo, respondeu vagamente. Não foi nada. Um erro de cálculo que poderia ter te custado a vida, observou Eduardo. Os guardas têm ordens de atirar em fugitivos. Gabriel deu de ombros com o braço bom. Seria um risco aceitável, considerando a alternativa. Que é cumprir sua pena pelos crimes que cometeu? Perguntou Eduardo, seu tom surpreendentemente gentil. Que é desperdiçar os melhores anos da minha vida neste buraco, corrigiu Gabriel. Ficamos em silêncio por um momento, o abismo entre nós parecendo maior do que nunca. Por que pediu para me ver? Perguntei finalmente. Você disse que seria melhor não nos encontrarmos mais. Gabriel hesitou, parecendo subitamente vulnerável. Achei que, se a fuga fosse bem-sucedida, esta seria a última chance de vê-la. E se não fosse... Ele fez uma pausa. Bem, aqui estamos. Onde você iria? Perguntou Eduardo. Se tivesse conseguido escapar? Argentina, provavelmente. Tenho contatos lá. E depois, passaria o resto da vida fugindo? Melhor que passar o resto da vida aqui, respondeu Gabriel, mas havia menos convicção em sua voz. Olhei para meu filho primogênito, tentando enxergar além da fachada de indiferença que ele havia construído tão cuidadosamente. Por um breve momento, pensei ter vislumbrado algo, um lampejo do menino que ele foi, perdido, assustado, buscando aprovação. Gabriel, disse suavemente, você não precisa continuar por este caminho. Ainda há tempo para mudar. Ele riu, um som amargo. Sempre há otimista, não é, mãe? Algumas pessoas não mudam. Algumas pessoas são exatamente quem parecem ser.
Todos podem mudar, insistiu Eduardo, surpreendendo-nos. A questão é se querem. Gabriel o encarou por um longo momento. E se eu não quiser? Então essa é sua escolha, respondeu Eduardo simplesmente. E terá que viver com as consequências. Quando saímos da prisão, Eduardo parecia estranhamente em paz. Sabe o que percebi lá dentro? Comentou enquanto dirigíamos de volta para casa. O quê? Que não posso salvá-lo. Nós não podemos. Gabriel precisa querer se salvar, e neste momento ele não quer. E isso não te deixa arrasado? Perguntei, surpresa com sua serenidade. Claro que sim. Parte de mim sempre vai querer protegê-lo, salvá-lo, como quando ele era pequeno. Mas também entendo que ele é um adulto que fez escolhas terríveis. Tudo o que podemos fazer agora é oferecer uma porta aberta se um dia ele decidir atravessá-la. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Era a mesma conclusão a que eu havia chegado com Daniel, apenas por um caminho diferente. Oferecer uma possibilidade de redenção, sem expectativas, sem pressão. Os meses se transformaram em anos. Nossa vida encontrou um novo equilíbrio. O centro comunitário se tornou nosso segundo lar, as crianças e adolescentes que ajudávamos, uma nova família estendida. Daniel continuou seu processo de recuperação, eventualmente se qualificando para a liberdade condicional após 5 anos. Quando ele saiu da prisão, oferecemos a ele um pequeno apartamento que possuíamos, mas ele recusou. Preciso fazer isso por conta própria, explicou. Construir algo do zero, sem atalhos, sem ajuda financeira. Respeitamos sua decisão. Ele conseguiu um emprego como assistente administrativo em uma pequena empresa e começou a frequentar grupos de apoio para ex-dependentes químicos. Nos víamos regularmente para almoços de domingo, reconstruindo lentamente nossa relação em novas bases. Gabriel, por outro lado, recebeu anos adicionais por sua tentativa de fuga. Eventualmente, parou de aceitar nossas visitas. Recebíamos notícias dele ocasionalmente através de Carlos, que mantinha contato com autoridades prisionais. Aparentemente, ele havia se tornado uma figura de liderança entre os detentos, respeitado e temido em igual medida. Em uma tarde de outono, 5 anos após aquele fatídico funeral, sentei-me com Eduardo em nossa varanda favorita, observando o pôr do sol sobre o oceano. Nossas mãos entrelaçadas, um conforto silencioso construído ao longo de décadas juntos. Você já pensa naquele dia? Perguntei, sabendo que ele entenderia. No funeral? Às vezes. Menos do que antes. Sabe o que ainda me surpreende? Como uma simples mensagem mudou tudo. Ainda estou vivo. Não é meu corpo no caixão. Não confie em ninguém. Eduardo apertou minha mão. Não foi a mensagem que mudou tudo, Helena. Foi sua coragem em acreditar nela, em investigar, em enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Nossa coragem, corrigi. Fizemos isso juntos. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar depois de tantos anos. Sim, juntos, como sempre. Olhando para trás, para aquele momento terrível no cemitério, quando meu telefone vibrou com uma mensagem que gelou meu sangue, percebo que foi o início de uma jornada que nunca imaginei fazer. Uma jornada de descoberta, não apenas sobre a traição dos meus filhos, mas sobre minha própria força, a resistência do meu casamento e a capacidade do coração humano de encontrar novos caminhos quando os antigos são bloqueados. A morte que não existiu, a suposta morte de Eduardo, paradoxalmente trouxe uma nova vida para nós dois. Uma vida diferente da que havíamos planejado, mas de muitas maneiras, mais rica, mais consciente, mais deliberadamente vivida. Como diz o provérbio, às vezes precisamos perder algo valioso para apreciar o que realmente importa. No meu caso, quase perdi tudo: meu marido, meus filhos, minha segurança. Mas no processo de recuperar parte disso, descobri uma verdade fundamental. A vida raramente segue o roteiro que planejamos, mas sempre oferece novas páginas para escrever nossa história. E é isso que Eduardo e eu continuamos fazendo, escrevendo novas páginas, criando novos capítulos,
construindo uma vida que, embora marcada por cicatrizes profundas, ainda é bela em sua imperfeição. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.